Especialistas criticam a decisão de acabar com o DPVAT e alertam que SUS pode ficar sem dinheiro. Reportagem de Camila Yunis. Com o fim do DPVAT, a saúde pode sofrer com a falta de recursos, já que metade do arrecadado vai para o SUS. O seguro voltado às vítimas de acidente de trânsito deverá estar extinto a partir de 2020 por determinação de Jair Bolsonaro. Ao editar uma medida provisória, o presidente alegou que o objetivo é evitar fraudes e acabar com custos de supervisão e de regulação. Entre 2008 e 2018, foram repassados 33 bilhões e meio de reais ao Sistema Único de Saúde e mais 4 bilhões ao Detran. O diretor da Associação Brasileira de Medicina de Tráfego, Dirceu Rodrigues Alves, ressalta que o impacto será enorme com o fim do DPVAT. Estaremos recebendo cada vez mais pacientes. O SUS sofrerá muito. A sociedade como um todo sofrerá pela falta de manutenção, falta de equipamentos, falta de recursos humanos, falta de material, falta de tudo. Dirceu Rodrigues Alves, da Abramet, acrescenta que as principais vítimas do trânsito brasileiro são jovens de 18 a 34 anos. O advogado especialista em direito de trânsito, Maurício Januzzi, avalia que antes de extinguir o seguro, o governo deveria ter se preocupado em coibir as fraudes no DPVAT. Primeiro, antes de acabar, era necessária uma fiscalização, a necessidade de apuração dessas fraudes para que então se possa fazer uma anamnese sobre aquilo que é necessário do seguro DPVAT. Ele é um seguro importante e que deve ser mantido. Apenas no ano passado foram indenizadas com o seguro 328 mil pessoas. A medida provisória que acaba com o DPVAT precisa passar por uma comissão mista e depois ser aprovada nas duas casas do Congresso para virar lei. No entanto, líderes partidários querem derrubar a decisão de Bolsonaro. Com o ato, os deputados pretendem dar ao Planalto um sinal de insatisfação e estabelecer uma barreira ao uso de caneta presidencial como instrumento de retaliação. Fala-se em retaliação por quê? Porque a seguradora do Luciano Bivar, do PSL, ganha muito dinheiro justamente com o DPVAT, intermediando o uso do DPVAT por vítimas que não têm seguro próprio. Então, é uma das principais fontes dessa seguradora. Ele também faz parte de uma entidade que arbitra esse tipo de coisa. Então, daí porque essa medida foi lida como uma forma de retaliação a ele. Independentemente disso, tem um aspecto técnico que salta aos olhos dessa medida e de outras, como, por exemplo, a que taxa o seguro-desemprego, que é aquela falta de olhar e ver a acolhida que esse tipo de medida vai ter tanto no Congresso quanto na sociedade. Nesse caso era simples, bastava ter ouvido o Ministério da Saúde sobre o eventual impacto de uma medida como essa. A gente que é de classe média e média alta tem essa impressão, existe aí essa coisa, o DPVAT não serve para nada, ninguém utiliza. Isso é uma falsa impressão a partir do ponto de quem tem seguro próprio e não usa isso, mas motoqueiros utilizam muito, pessoas que não têm seguro automotivo. Então, o governo precisa olhar para todos, precisa olhar para o conjunto da sociedade e o impacto que essas medidas vão ter, principalmente entre aqueles que mais precisam. Então, são medidas que já chegam ao Congresso fadadas a morrer. Essa, a que taxa o seguro-desemprego e tantas outras. É preciso que, antes de se enviar as propostas, se cheque a sua viabilidade técnica e política. Não é tão difícil de fazer isso.